Boa noite, irmãos, amigos. Começamos semana passada uma breve série sobre o assunto de julgamento. Não julgamento de Deus sobre os homens, que é um assunto importante, mas julgamento de homem para homem. Sempre há uma ideia, por causa das palavras fortes do Senhor Jesus Cristo, não julgueis para que não sejais julgados, aquela ideia de que então alguém julgar outro é terminantemente proibido pelas Escrituras. Então me propus a mostrar que não é bem assim, e comecei na semana passada com as palavras de Cristo mesmo, lá em Mateus 7, que começaram assim, para nós não julgarmos porque seríamos julgados, mas expliquei que não era absolutamente uma proibição absoluta e total. Fomos fundo no próprio texto, falamos do princípio de que quem julga se prepare para ser julgado, é uma ida e volta, então tenha muito cuidado. E ele falou também daquela figura muito conhecida de alguém ter um ciscozinho no olho e querer tirar, alguém ter exagerando, como eu falei, um galho no olho e querer tirar um cisco no olho do outro. E tratamos muito disto aí, do que ele quis dizer, a dificuldade das pessoas perceberem as próprias condições e que é importante ajudar o outro, sim, mas desde que se tenha condições de ajudar. Então entramos por aí e exploramos bem. Aí eu fiquei de trazer algumas pregações sobre julgamento proibido. Então, que é proibido algum tipo de julgamento é óbvio, mas que é permitido alguns tipos de julgamentos também é óbvio. Qual a segurança bíblica que nós temos ter para dizer, não, esse tipo de julgamento eu não posso, não devo exercer diante de alguém ou com relação a alguém, e o contrário, não, esse tipo de julgamento eu não só posso, como devo exercer. É importante julgar isto, aquilo, um assunto tal, causa tal. Então ficamos de ver hoje o primeiro desses, depois da explicação mais geral de Cristo, lá em Mateus 7. Eu quero ver então, serão pregações temáticas com o tema julgamento proibido, essas 3 ou 4 primeiras, e depois permitido. O primeiro que eu quero comentar hoje é que é proibido julgar com atitude interna de superioridade pessoal. Grave bem isso, é o que vai ser dito aqui hoje, explicado, e vamos ficar só neste ponto. E, obviamente, utilizar algumas passagens para isto. Proibido julgar com atitude interna, está no íntimo, de superioridade pessoal. Nós vamos trabalhar basicamente em 2 passagens. Primeira, que eu gostaria de nos dirigir até lá, Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 4. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 2, de 1 a 4. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas.
pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos ficar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos mais uma vez com as páginas da Tua Palavra abertas para aprendermos delas e praticarmos. Nos ajuda nessa questão muito importante do julgamento de uns aos outros. Muito importante. A Tua Palavra fala muito nisto. O Senhor Jesus Cristo falou nisso, como vimos na pregação passada, e é um assunto muito tratado, deixando óbvio que é algo muito sensível aos teus olhos, esta questão de julgar uns aos outros. Dá-nos sabedoria, a nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, para entendermos essas coisas. E, Senhor, se alguém há entre nós que não se identifica como alguém salvo em Cristo ainda, e que precisa de uma relação pessoal com Cristo, de perdão, de salvação, antes mesmo de aprender essas práticas cristãs, como o julgamento de pessoas, usa esta pregação, te peço, para tocar fundo nesses corações que precisam, antes de tudo, se entenderem contigo, receberem um julgamento que veio de ti sobre Cristo, matando-o numa cruz, depois ressuscitando-o e levando-o de volta para o céu. Julgamento este que cai sobre aquele que tem fé nele, Cristo, e assim se torna devidamente perdoado. Ou seja, o assunto ainda é julgamento, mas é um julgamento teu, e não é o que iremos abordar hoje, mas o que o teu Espírito, como falei, trabalhe em corações que precisam, antes de tudo, antes de aprender o que a Bíblia diz para os crentes, é que precisam se tornar crentes. É em nome de Cristo que nós pedimos por esses dois grupos de pessoas. Amém. Então, esse trecho aqui de Romanos 2, de 1 a 4, merece ter cuidado na sua interpretação, sob o risco de compreendermos errado. Antes de tudo, quando Paulo diz aqui, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, ele está se referindo a quem? Alguns acham que ele se referia ao judeu, que gostava de julgar o que não era judeu, o chamado gentio. E o judeu, muito arrogantemente, se achava numa posição muito privilegiada de ser o povo escolhido de Deus, e tratava como sua menos importância, com desprezo, o que não era judeu. Que isso está nas Escrituras, sim, esse problema que os judeus enfrentavam, e que provavelmente é o que Paulo tinha em mente, pode ser, mas não vai alterar muito o que nós temos a dizer, porque a outra ideia é que ele não se refere só a judeu, mas qualquer ser humano, qualquer um que julga o outro, e que, no final das contas, poderemos aplicar, de fato, se é que ele se referiu ao judeu de uma maneira primária, mas podemos aplicar para qualquer pessoa com relação a qualquer pessoa. Então, isso não altera muito a nossa maneira de interpretar isso aqui. Eu quero dar uma pequena marcha ré aqui, nesta passagem, indo para o final do capítulo 1. Capítulo 1 contém aquela passagem famosa em que Paulo vocifera contra a raça humana, pecadora, idólatra.
E ele faz aqui um julgamento fortíssimo e condenatório contra a humanidade inteira. Não escapou ninguém aqui em Romanos 1, de 18 em diante. Eu vou ler só o finalzinho, do versículo 28 em diante, quando ele diz, assim, Romanos 1, 28 em diante, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Falta o fôlego. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Aí, ele inicia logo depois, disse, não condene. Paulo, você está brincando. Você viu os nomes que você disse agora com relação à raça humana inteira? Você viu o tamanho da acusação que você acabou de dizer? Você poderia ter dito algo mais grave, mais forte. Você achou pouco o julgamento que você passou aqui para os homens. Aí vem agora proibir alguém de julgar outro? É interessante. Obviamente, não é incoerência de Paulo, seria impossível, porque ele está aqui inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo o que se tornou parte da própria Bíblia Sagrada. Então, certamente não é incoerência de Paulo, e além disso é fácil compreender que aqui é uma análise realista e objetiva da raça humana depois que o pecado entrou no mundo através de Adão. E, obviamente, o próprio Paulo estava incluído, porque ele era ser humano também. Então, Paulo aqui fala sobre o ponto de vista de Deus. Deus é soberano, Criador, todos são criaturas dele, todas as pessoas. Então, a rigor, Paulo não está aqui avaliando ninguém, se utilizando de uma autoridade própria, que ele, Paulo, tinha, superior aos outros, e então pronunciar um julgamento fortíssimo contra os outros, todos os restantes que estavam abaixo dele. Não, absolutamente. Falou da raça humana de uma maneira geral, como um porta-voz de Deus. Aqui, na realidade, é Deus falando através de Paulo. Então, quando ele chega no capítulo 2, quando ele emenda aqui, no chamado capítulo 2, no original da Bíblia não tinha divisão em capítulos e versículos, era emendado, mas o enfoque aqui muda completamente. Primeiro, trata-se agora de um julgamento contra pessoas definidas, não algo em geral, da humanidade inteira, como ele fez aqui, mas és indesculpável, ó homem. Agora ele se dirige a uma pessoa, qualquer pessoa, claro, é genérico, mas o assunto é uma certa pessoa julgando quem quer que seja, uma certa pessoa julgando uma outra pessoa, um caso particular, circunstancial, completamente diferente uma coisa da outra. Então não adianta dizer que Paulo vem de uma condenação terrível aqui no final do capítulo 1 e agora passa ele mesmo condena, julga e condena, e agora ele vem proibir os outros fazerem. Não, não. Absolutamente. Segunda coisa é que deixa claro aqui o seguinte: quem condena, da maneira como ele está colocando ou proibindo aqui, quem condena dessa forma está chamando para si uma autoridade intrínseca,
inerente de fazer um julgamento. Só que ninguém tem essa autoridade, ninguém, porque pratica aquilo que condena na outra. Pode não praticar exatamente a mesma coisa, mas ele vai praticar itens proibidos na mesma lei do mesmo Deus. Então, não fique confuso quando diz, não, você não pode condenar porque você faz aquilo que você condena. Não, minutinho, eu estou aqui condenando aqui o fulano aqui, porque ele está adulterando. Todo mundo sabe disto. Quem que me acusa aqui de adultério? Nunca adulterei, não, graças a Deus. Então, dizer que eu faço a mesma coisa que ele, faço não. Não é isto o que Paulo está dizendo. Esse aqui é o mentiroso, eu não minto. Minutinho. O que ele está dizendo é o seguinte: quando um acusa alguém de um certo mal ou um certo pecado, por que aquilo é um mal ou um pecado? Porque faz parte de uma lei moral que Deus estabeleceu. Esta lei moral é composta de muitos pontos. Pontos esses que envolvem todo o comportamento humano. A Bíblia diz que não há quem não peque. Todos pecam. Todos desobedecem esta lei de Deus. Conhecida como lei. Antes da lei de Moisés já havia uma lei moral, mas depois a lei de Moisés institucionalizou isto, e depois a lei de Moisés perdeu o efeito nos aspectos sacrificiais e tal, mas o aspecto moral da lei de Deus continuaram e continuam até hoje. Então, quando Paulo está dizendo que alguém que condena um por uma coisa não pode condenar porque ele faz aquilo que pratica, entenda assim, ele está condenando porque aquela pessoa está desobedecendo em algum ponto a lei moral de Deus. Pois você também desobedece em algum ponto a lei moral de Deus. Mas é em outro ponto, mas é a mesma lei. Do mesmo Deus. Pronto. Este é o ponto. Então, o julgamento é proibido quando vem com a atitude íntima de superioridade, de se achar em condição de fazer um certo julgamento, porque é intrinsecamente melhor do que o outro. Se você acha isso quando está julgando, proibido. É isto aí. Porque você faz igual. Já expliquei que igual é este. Desobedece da mesma forma. Então, o assunto aqui hoje vai ser essa questão de se achar lá dentro melhor do que o outro. Tanto que o título da pregação eu coloquei: em que mesmo você é superior? Em que mesmo você é superior? Como se fosse, explica aí. Você é melhor do que o outro como? Lembram da parábola do fariseu e do publicano, que eu li na pregação passada e disse, eu vou tocar nela com mais detalhes. E no contexto passado eu expliquei algumas coisas de acordo com o que Cristo estava falando lá, que é uma palavra tão rica quanto esse assunto, que pega vários pontos. Mas disse, mas eu vou voltar e virei com mais detalhes. E vou voltar agora. Inclusive, fui até descobrir, não me lembrava, que tinha pregado uma mensagem inteira só sobre essa questão do fariseu e do publicano há uns 8 anos, na própria Luz do Mundo já, logo depois que ela foi iniciada. Aí eu vou mais fundo ainda e falo do publicano, que orou de uma maneira muito humilde e tal. Hoje nós não vamos falar praticamente do publicano, porque o nosso foco aqui é o fariseu, e o foco no fariseu é exatamente o que está sendo proibido aqui, um sentimento interior de superioridade. Lucas 18, 9 a 14.
Diz assim, Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, olha o ponto, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Já expliquei que publicano era um coletor de impostos, que serviam ao governo dominante romano e, por isso, eram odiados pelos judeus. E, muitas vezes, esses publicanos exploravam o homem comum do povo e roubavam e se aproveitavam da sua posição. Então, eram homens odiados, quase sinônimos de pessoas desprezíveis, vis, pecadoras, indignas. Quase sinônimo disto. Então, Jesus coloca logo em contraste aqui um fariseu e um publicano. Quando ele fez isso, inclusive, é muito provável que Jesus tenha despertado nos ouvintes o pensamento: fariseu e um publicano orando? Esse fariseu vai dar um banho de oração neste miserável desse publicano aqui, desse coletor de imposto. Isso ora? Orando os dois num templo? Agora, um fariseu, meu amigo, dá aula. É que nós temos aqui de autoridade religiosa. Então, é curioso que a expectativa que Jesus levantou aqui, logo no início, deve ter sido muito alta. Desta forma, vocês vão ver aqui o show que esse fariseu vai dar de oração diante desse publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, quer dizer, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Interessante é que Jesus aqui deixa claro o destino da parábola. Para quem? Fiquem atentos para esses detalhes quando estudam as Escrituras. Ele deixou claro para quem. Então, Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse é o alvo, esse é o ponto. Tem 2 atitudes aqui, cada uma pior do que a outra, nessa qualificação que Jesus faz para o público-alvo da sua parábola. Primeira, uma confiança em si mesmo por se considerar justo, mas desprezo aos outros. Não é só uma coisa que já seria muito ruim, nem só a outra também muito ruim, mas as duas, obviamente, uma é um tanto quanto consequência da outra, ou a segunda é um tanto quanto consequência da primeira. Ele se considera justo, e só ele e os outros são desprezíveis. O desprezo aqui é interno, não afrontoso, algo que só a pessoa sabe se tem. É aqui dentro. Note que o fariseu orava de si mesmo, pena que não era de si mesmo para Deus, que é outra coisa interessante dessa palavra que eu não vou comentar, porque o correto seria, ele orava de si para Deus, né? O destinatário das nossas orações não é Deus, mas não para esse camarada aqui. O destinatário da oração dele era ele mesmo. Ele orava de si para si. Tudo bem, deixa de lado. O importante aqui era interno.
Então você olhava assim, talvez você visse só a atitude zona dele, assim, é altivo e tal, porque Jesus chamou a atenção que o outro estava com a cabeça baixa, então o publicano, o fazendeiro, não devia estar, mas não falou nada, isso aqui é mudo. É muito difícil você, ou eu, não estarmos, ou termos estado em algum momento a esse grupo. Infeliz grupo de pessoas. Que grupo? Alguém que se considera especial, justo, e que os outros são de menor qualidade. Como eu disse, é extremamente improvável algum de nós não pertencer, ou, estou sendo bonzinho aqui, não termos pertencido, ou não voltarmos a pertencer, pelo menos de vez em quando, em algum ponto da nossa vida, a esse infeliz grupo. Talvez ninguém escape aqui de, em algum momento, sentir-se especial de uma forma errada. Não é errado você sentir especial de alguma maneira, em algum contexto, de alguma forma, com certas considerações. Não, poderíamos falar bastante de situações em que a pessoa considera certa virtude, sabe que tem e tudo. Vou já comentar um pouquinho isso mais na frente. Mas aqui não é um assunto, não. Aqui a pessoa se considera bem especial mesmo e os outros não. Então, na cena aqui, o primeiro, que era o fariseu, já comentei. O segundo, o publicano, já comentei. O fariseu orava de si, para si mesmo, mostrando 3 defeitos. Arrogância e orgulho por se achar melhor do que os homens. Já falei. Interessante é que, de fato, ele até poderia ser melhor do que os outros em alguns aspectos. Provavelmente seria. Em maneira de procedimento, talvez em honestidade, em alguma coisa. Pode ser. E eram homens rigorosos nos seus procedimentos. De fato, o problema deles mais era o coração lá dentro. Mas eram homens que tinham um certo comportamento e tal. E, de qualquer forma, mesmo considerando questões internas, ele poderia ser melhor do que outros em alguns aspectos. Sim, mas e nos outros aspectos que ele não era? O problema é que ele se achava superior aos outros. Acabou. De uma maneira geral. Não é que ele dizia algumas coisas, eu posso até ser um pouco mais favorecido por alguma virtude, mas tem outras que eu preciso melhorar tanto. Não, não. Então ele se arrogava ser melhor do que os outros. Aí eu fiquei pensando, 2 porquinhos. Um acabou de tomar banho. Está todo limpinho. Aí foi gozando do outro, sujo. Deu 1 minuto. Está sujo igual ao outro. E talvez o outro que acabou de tomar o banho e fica ali, rodando. 90% sujo e 10% do banho. Mas seja como for, não dá para um porquinho olhar para o outro e dizer, eu sou melhor do que este meu primo. Não dá. Os dois são porquinhos. Não devemos nos comparar com pecadores. Primeiro, porque nós somos tão pecadores como eles. Que é exatamente aquilo que eu comentei. Você está condenando uma coisa que o outro pratica, se você pratica outra igual. Não é igual, sim, é igual no sentido de que é infração à lei de Deus. Então, é igual, nesse sentido. Então, você é tão pecador quanto o outro, porque você vai se comparar pecador com pecador. Qual é a vantagem? É curioso, isso não tem nem lógica. Para quem gosta de lógica, raciocínio cristalino, foge à lógica. Eu não gosto do porquinho. Não tem lógica. Então, grande coisa você se comparar com o outro. E amanhã você está pior do que ele, muito. Segundo,
Não devemos nos comparar com homens pecadores, porque o nosso padrão não é homem pecador nenhum. Nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo. Homem este que nunca teve um só pecado. Ah, mas Paulo disse, sede meus imitadores. Que ele completou logo na mesma frase? Como também eu sou de Cristo. Ah, bom. Naquilo que eu imito, ou tento imitar a Cristo, e naquilo que eu consigo, pela graça de Deus, ser um imitador razoável de Cristo, me imitem também, vamos juntos. Mas veja como ele se identifica com os outros. Sede meus imitadores, me imitem. Aliás, sabe por quê? É que eu também sou um imitador. Então aquilo equivale a Paulo dizer assim, pessoal, vamos ser todo mundo imitadores? De quem? Do Senhor? Não, você é louco? De Cristo. Espetáculo. Então é bom você querer ser imitado. É importante querer dar exemplo. Lógico. Mas quando você está reconhecidamente imitando absolutamente um só modelo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nos compararmos com Cristo, sempre ficaremos convictos do nosso pecado. E aqui, inclusive, está uma boa ideia. Uma boa lembrança. Quando você começar a se sentir assim, meio fariseu, ixi, hoje eu estou meio farisaico. Não sei por que estou me achando, comecei a me achando bonito no espelho. Estou me achando tão gentil com as pessoas, estou me achando tão... Rapaz, eu acho que eu já estou o tal. Tem jeito não. Faça o seguinte, lembre-se imediatamente de Jesus Cristo. Do comportamento dele, moral, espiritual, em todos os aspectos. Lembre-se, eu vou dizer, diminui ligeiro, sou tal nada. Então, eu quero fazer um parênteses aqui, que eu toquei no assunto e quero só esclarecer isso, já saio já daqui e continuo. Então é errado reconhecer que tem uma atitude correta e agradecer a Deus por isso, e tem uma virtude cristã. É errado qualquer pessoa reconhecer, qualquer um que reconheceu que tem isso aí, está errado, está sendo farisaico. Não, de jeito nenhum, não é assim não. Desde que reconheça que Deus lhe capacitou para agir assim. Primeira coisa. Então, se você tem melhorado, vamos supor, pode puxar qualquer virtude aí, na benignidade, ou na bondade, você tem sido uma pessoa melhor, mais benigna, ou mais paciente, você sabe que tem. As pessoas estão comentando isso na sua própria casa. Você vai fechar os olhos? Não. Mas corre para Deus e Senhor, o teu Espírito está me dando o privilégio de ser mais benigno ou benigna. Senhor, que maravilha, eu orei tanto por mais paciência, e eu ouvi agora meu marido dizer que eu estou muito paciente, era ele que mais reclamava, Senhor, muito obrigado, porque tu me deste de presente. Completamente diferente do fariseuzão, dizer obrigado, porque eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os outros. É completamente diferente, gente. E é um reconhecimento de uma virtude. Segunda, não se sinta orgulhoso por isto. Eu estou melhorando espiritualmente. Você acabou de dizer que eu sou mais paciente, não foi? Eu gravei, hein? Pois é. E você? Não é bem questão de paciência o seu caso, mas eu estou reclamando muito de outra coisa sua, você sabe qual é. E aí? Eu tenho conseguido, você não tem conseguido.
Orgulho. Reconhece que foi Deus que deu, e quase uma incoerência aí, mas ao mesmo tempo está cobrando do outro algo parecido. Já está tirando o brilho deste reconhecimento da sua virtude recém-conquistada. E terceiro, não despreze os outros por agirem, porque não agem assim. Inclusive, é o cúmulo. Mas alguém que ouve anos a reclamação de que é impaciente. Aí ele consegue melhorar, com a ajuda de Deus, reconhece isso. Aí ele começa a reclamar dos outros, porque são o quê? Impacientes. Ora, mas ele acabou de sair de lá, sofreu com isto, ou em vez de paciência, é mentira, ou não tem domínio próprio, ou o que quer que seja. Aí não vai exercer com o outro a compaixão, a paciência, a misericórdia, e aguardar que Deus faça aquele trabalho no coração do outro, se quiser fazer, como fez no dele próprio. Então, fechando o parênteses aí, quanto àquela pergunta, então é errado reconhecer alguma atitude em você próprio? Não! Aliás, você deve reconhecer dentro desses parâmetros. Voltando ao nosso amigo fariseu, segundo defeito da atitude dele, pensou que boas obras substituíam atitudes íntimas. Repetindo, pensou que boas obras substituíam atitudes internas. Vocês viram o motivo que ele alegou, porque ele se achava melhor do que os outros? Notaram, está escrito, coisas que ele fazia, que ele praticava, obras puras, e ele ainda disse as obras aqui, jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo. Engraçado, para não dizer trágico, ele não menciona aqui o propósito no coração dele ao fazer essas coisas. Por que ele jejuava mesmo? Por que ele dava o dízimo mesmo? Por que ele procurava ser uma pessoa correta mesmo? O que tinha aqui dentro motivando-o a agir externamente com atitudes bonitas? Jejuando, e é porque até no jejum Jesus criticava os fariseus, porque eles botavam uma cara, os fariseus falavam, que foi? Estou com fome, por que estou jejuando? E tal. Aí Jesus disse, não faça isso não, você está jejuando, jejue para você próprio, e fique com o rosto normal, aí dá o dízimo na frente das pessoas, aí faz as coisas para aparecer, até ir fazendo as obras eram exagerados, às vezes, pelo menos, desajeitados. Boas obras não substituem atitudes internas. Se você está cheio de boas obras, meu irmão ou minha irmã, amém. Tudo bem que você esteja cheio de boas obras, vírgula. Se essas boas obras estão nascendo num coração sincero. Se essas boas obras são consequência natural de um íntimo legitimamente interessado em agradar a Deus, pode se encher, pode se cobrir de boas obras, repito, amém por isto. É excelente o crente ter boas obras, não que vai ser salvo por isso, isso é outra coisa, mas a importância de um comportamento prático, visível da parte de outros, da parte de crentes para outros verem, é extremamente importante. É criticável quando há uma dissonância, quando não há uma compatibilidade entre as boas obras aqui e um coração ruim aqui dentro. Aí não presta. Aí essas boas obras vão se tornar hipocrisia, que Jesus tanto condena, eu toquei isso na semana passada, inclusive.
Então, segundo o erro do fariseu, pensou que as boas obras substituíam atitudes íntimas. Terceira, julgou o coração do publicano. Não tinha nada a ver com isso, estava no canto dele, orando ali, coitado. E ele julgou erroneamente. Agora, curioso, ele diz assim, eu não sou ainda como este publicano. Não fica claro o que realmente ele queria apontar no publicano. Eu não sou como ele. Ele não explicou como. Se fosse com relação a algumas obras, a procedimentos, muito provavelmente o fariseu acertou. Por exemplo, o publicano lá podia ser corrupto e gostar de um subornozinho da parte dos pagadores de imposto. Podia. E o fariseu não era. Podia ser um homem honesto em termos financeiros. Então, quando ele diz, ou pensou, na hipótese, por exemplo, honestidade, o outro até poderia ser, vamos até supor que ele sabia que o outro era, não sei. Talvez ele tivesse sabido que um amigo deu um suborno para o outro anteontem, não sei. O que eu quero dizer é que ele pode ter acertado em alguns pontos, quando ele disse, eu não sou como este publicano. E muito provavelmente, diante da sociedade, em termos de comportamento externo, era mesmo melhor do que o outro, nesse aspecto. Mas esse não é o problema. É que ele julgou também o coração do publicano. E onde é que está escrito que ele julgou o coração do publicano? Eu sou muito rigoroso, quando eu afirmo uma coisa, eu gosto de mostrar quando posso. Acho que isso fica evidente quando Jesus, para apontar o erro do fariseu, ele exalta precisamente a atitude íntima do publicano. Reconhecia que era pecador e pedia misericórdia a Deus. E Jesus deu prioridade a este sentimento interno do publicano do que até as más obras do publicano, que, repito, ele deveria ter mesmo. Então não vamos pensar aqui o publicano como um pobre coitadinho, como o melhor crente da igreja dele. Não! E quando ele disse que era pecador, vocês pensam que ele estava brincando? Que estava fazendo charme? Não! Devia ser mesmo. E, obviamente, uma coisa não justifica a outra. Mas ele tinha uma coisa, e Jesus, por ser Deus, sabia, interna, que era a atitude no coração dele. Sei misericordioso a mim, pecador. Aliás, parece que ele dizia era alto. Os olhos ao céu, não usava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Mesmo supondo que ele tenha dito alto, Jesus poderia ler os pensamentos, como ele fez, mesmo aqui que foi alto, o fato é que o homem estava revelando o íntimo. E foi isso que interessou mais a Jesus. Mais do que os pecados, e as falhas, e os vícios, e os defeitos daquele homem. Não é que Jesus disse, não, mas reconhecendo que é pecador, para mim está bom demais. Pode continuar pecando à vontade, e tudo que eu quero é que você reconheça que está pecando, ponto. Obviamente que não é assim. Mas quando o pecador se mostra penitente, sentido com o próprio pecado e diante de Deus, e Deus sabe ver corações, ver, esta pessoa está sofrendo por causa do pecado dela, sofrendo diante de mim, ele está querendo melhorar. Isso é o mais importante diante de Deus. Então, voltando, o homem julgou o coração do publicano. Ou pelo menos, no mínimo, não levou em menor consideração o que o outro estava pensando. Só no que ele fazia. Eu não faço como ele. Eu dou o dízimo e o jejum. E esse aqui
Ele não disse, mas devia estar incluído ali. Roubar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. E julgou o coração dele, achando que devia, ou era desprezível, ou compatível com a pecaminosidade do outro. Deixou para lá. Desprezou totalmente. E ele era o tal. Conclusão: o fariseu foi reprovado na oração, na atitude, na resposta a Deus, em tudo. O publicano, não vou comentar. Observe que Jesus disse: o publicano lá foi justificado para casa. O fariseu não foi. Justificado por quem? Obviamente, por Deus. Muito bem. Alguém viu esta justificação ocorrer na alma ou na vida daquele fariseu? Aliás, a não justificação, ninguém viu. Alguém viu, veio assim uma luzinha em cima da cabeça do publicano. Pronto, isso aqui é a prova de que Deus acabou de aceitar a confissão dele sincera de pecador, e agora ele foi justificado por esta confissão. Ó, estamos acabando de ver aqui brilhando em cima dele. Não. E olha, tem um negócio preto em cima do fariseu, mostrando que Deus não aceitou. Não, foi tudo silencioso. Nós sabemos porque Cristo disse que é Deus. Mas assim nós não saberíamos, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essas coisas são silenciosas. Para quem viu de longe, parecia o contexto, o contrário. O fariseuzão entrou, gabola, orou, embora silenciosamente, mas com atitude, gabola, sai, gabola e meio, e o outro, coitado, ali, batendo no peito, não olhava nem para o céu, e saiu ali cabisbaixo, que olhou e saiu. Resultado, ó, um saiu aqui lavado, um se entendeu com Deus, um espetáculo. O outro lado nem orar soube, acabou, foi mais arrasado do que entrou. Olha aí, só olhar, tira uma foto. Curioso, e foi só o contrário, as aparências nas coisas espirituais. Ah, meus irmãos e amigos, como enganam as aparências. Deus aceitou um, rejeitou o outro. Voltando, o fariseu fez exatamente aquilo que Paulo estava proibindo. Voltando, digo agora Romanos 2. Um julgamento em que a pessoa assume uma autoridade que só teria sentido se a pessoa não praticasse aquilo que condena na outra. Pronto. Esse aqui foi, então, o exemplo prático do erro do fariseu. E Paulo deixa claro uma coisa, quando ele diz duas vezes, versículos 2 e 3, a expressão juízo de Deus. Só Deus pode fazer esse tipo de julgamento. Que julgamento? Se achar melhor do que os outros. Se achar sem defeito, ou se achar com autoridade intrínseca para poder julgar quem quer que queira. Pode fazer isso. Deus, e diz duas vezes, o juízo de Deus, o juízo de Deus. Em outras palavras, sabe o que acontece? Quando alguém julga o outro com espírito de superioridade, está assumindo uma atribuição que é exclusiva de Deus. Você mais forte, está roubando uma atribuição que é exclusiva de Deus. Só Deus pode fazer um julgamento porque Ele é perfeito. E os outros não. Só vale para Deus isso. E para um ser humano, Jesus Cristo, que é Deus também. Então, é gravíssimo quando alguém assume que é superior ao outro. Ou a todos. Porque está roubando um papel que é de Deus. Vamos imaginar um juiz que é chegado a furar sinal vermelho, parar no lugar proibido. Aí ele multa alguém porque parou na contramão. Esse juiz é hipócrita? Depende. Ele está cheio de multa. O juiz. Aí ele está
julgando e condenando o outro, porque está fazendo as mesmas coisas que ele, juiz, fez. É hipócrita? Depende. Se ele fez isto, esse julgamento, essa condenação, com um sentimento de superioridade, talvez por ser juiz, eu não sei qual o motivo, ele é um hipócrita, porque ele faz as mesmas coisas. Agora, é óbvio que ele tem que julgar, a obrigação dele é pago para julgar. Mas ele julga não porque a essência dele é superior à do outro, mas é porque ele é obrigado a seguir uma certa lei, e a lei manda condenar. Então, ao fazer isso de uma maneira técnica, ele está sendo zero hipócrita. Absolutamente, não interessa se ele também fura sinais de trânsito ou não, quando ele condena ali, é com base em algo externo a ele, que é a lei do país lá em questão. Não com base nele próprio. Voltando a Romanos 2. Parece que, quando chegou no final do versículo 3, voltando a Romanos 2 aqui, lá em Romanos 2, versículo 3, quando ele disse, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, o que está acontecendo aqui? Parece que Paulo, neste momento, imaginou alguém com mania de julgador, dizendo algo assim, não, tudo bem, eu sei que sou pecador, pois está bom, eu não sou como esse fariseu também, não, eu não chego a esse ponto, eu gosto de uma julgadazinha, de julgar os outros, tal, mas eu sei que eu sou pecador, mas eu sou superior ainda, sabe por quê? Porque o outro não se arrepende dos erros dele, e eu pelo menos me arrependo dos meus, porque eu sei que me arrependo dos meus erros. Eu nunca vi esse camarada aí se arrependendo dos erros dele. Pelo contrário, cada vez mais assim, afrontoso, rebelde. Então, não é porque eu sou pecador também que eu vou deixar de julgá-lo, não. Porque ele é o impenitente, não se arrepende, e eu me arrependo. Aí vem de encomenda o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade de Deus, estou falando de Deus aqui, a bondade de Deus, e a tolerância de Deus, e a longanimidade ou paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paulo rebate o argumento, meu amigo, se você se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados, e há um arrependimento sincero, ótimo, mas nem por isso você tem motivo de se gloriar, nem pelo seu arrependimento. Sabe por quê? Porque se você se arrependeu, é porque Deus foi tolerante em lhe suportar durante os seus pecados, é porque Deus foi bom, e Ele lhe conduziu ao arrependimento, de uma maneira sobrenatural, miraculosa, não entendemos bem, é um trabalho interno do Espírito Santo. O arrependimento é do pecador, sem dúvida, ninguém se arrepende pelo pecador, nem Cristo. Quem se arrepende pelo pecador é o pecador, tudo bem, mas essa revelação aqui é fantástica, porque alguém poderia se gabar no fato de ser alguém arrependível. Não, eu sou chegado a me arrepender, eu peco e me arrependo, e é com sinceridade, só eu sei que é sincero, e pode ser mesmo. Pois bem, nem isto pode estar na boca ou no orgulho da pessoa, porque foi Deus que lhe conduziu. Estamos no fim, eu vou ler Tiago 4, 11 e 12, que não tem muita novidade, e vou encerrar, que é a segunda passagem que eu quero ler sobre o assunto. Vou praticamente ler, porque o que tínhamos a dizer, praticamente tudo já foi dito aqui com Romanos 2. Tiago 4, 11 e 12, rapidamente.
Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Duas atitudes condenadas aqui: falar mal do outro e julgar. Então, quem julga o outro com atitude errada, é como se estivesse assumindo a posição de juiz da própria lei. Lei de Moisés, lei moral de Deus. Alguém que é como se fosse o juiz da lei e não alguém que tem que observar a lei, como todos nós. Não é muito clara a explicação ou o motivo pelo qual Tiago disse que quem julga o irmão com sentimento de superioridade está como que julgando a própria lei. Não é um raciocínio fácil, e nem eu vou tecer aqui detalhes. Há duas hipóteses principais. Primeiro, é que a Bíblia, a lei, proibia falar mal do outro, como fofoca, alimentar sentimento odioso interno, mandava amar, e tudo, muitas passagens, Levíticos, etc. Então, uma hipótese é desobedecer alguma coisa disso aqui, falar mal do outro, julgar, não amar e tudo, está declarando que a lei não serve. Você está se tornando como que juiz da lei. Essa lei não serve. Uma hipótese. A outra, a lei diz é que todos estão nivelados por baixo pelo pecado. Então, quando alguém se julga superior a outro, está considerando que a lei está errada. Não, nós não somos todos pecadores. Como o fariseu, por exemplo, voltando a ele, não, eu sou o tal, o outro não é. Mas peraí, a lei diz que é tudo igual. Não, mas eu não sou. Então você está julgando a lei, meu amigo? É mais ou menos isso aqui o que ele quer dizer. Seja como for, é evidente que está aqui em vista um tipo de julgamento com atitude errada, de superioridade, como se fosse melhor. E eu quero que fique na sua mente o seguinte: quem faz assim, repetindo, está tendo a pretensão de assumir o papel do próprio Deus. Nós vamos ver depois julgamentos permitidos, como eu já falei lá na frente. Mas nunca, em qualquer situação, julgue alguém com desprezo no seu coração, como se você fosse superior ao outro. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. É só o contrário. Há diversos tipos de julgamentos que você pode e deve fazer. Sim. Mas nunca corra desta infração grave. Seu coração se sentir melhor do que o outro. Reconheça que é pecador. Reconheça que é tão porquinho quanto o outro. Reconheça que você, sendo crente, foi lavado de seus pecados do jeito que o outro foi, se o outro é crente também, pelo mesmo sangue de Jesus Cristo. Não é melhor. O outro deve lhe imitar, sim, desde que você imite a Cristo. E você deve imitá-lo, desde que o outro imite a Cristo. Os dois pecadores, um imitando o outro, num aspecto em que estão imitando ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a atitude. Com a atitude dessa, aí nós estaremos muito mais preparados para entender que tipo de julgamento eu posso e devo praticar na minha vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.